Verbos que apresentam mais de uma regência. Agradar, no sentido de fazer carinho, é verbo transitivo direto. Pôs-se a agradar o gato. No sentido de satisfazer, é verbo transitivo indireto com a preposição a. O desempenho agradou a todos. Atender, no sentido de acolher, é verbo transitivo direto. O vendedor atendeu o cliente. Tomar consideração é verbo transitivo indireto com a preposição a. O médico atendeu a um chamado. Aspirar, no sentido de sorver, é verbo transitivo direto. Aspirou o aroma das flores. No sentido de pretender, é transitivo indireto com preposição a. Aspiro a um cargo elevado. Assistir, no sentido de ajudar, é verbo transitivo direto. O médico assistiu o doente. Admite-se a forma ao doente. No sentido de ver, pertencer e caber, verbo transitivo indireto, com a preposição a. Assistir a um filme. Tal direito assiste ao aluno. No sentido de morar, verbo transitivo indireto, com preposição em. O presidente assiste em Brasília. Chamar, no sentido de vir, convocar, verbo transitivo direto. O técnico chamou os jogadores. Admite-se, porém, o uso de preposição. O técnico chamou pelos jogadores. No sentido de dar nome, exige complemento com ou sem preposição a e predicativo com ou sem preposição de. Daí haver 4 possíveis composições, né? Chamei Pedro de tolo, chamei a Pedro de tolo, chamei Pedro tolo ou chamei a Pedro tolo. Esquecer e lembrar, quando não pronominais, são verbo transitivo direto. Ele esqueceu o caderno. Quando pronominais, exigem a preposição de. Ele se, está aqui o pronome, né? Esqueceu do caderno. Informar, pede 2 complementos, com e sem preposição. Informei a nota, sem preposição, ao aluno, com preposição. Informei o aluno, sem preposição, da ou sobre a nota, com preposição. Seguem essa regência: avisar, certificar, notificar, prevenir e cientificar. Pagar e perdoar. Quando tem por complemento coisa, é verbo transitivo direto. Paguei o livro. Quando tem por complemento pessoa, é verbo transitivo indireto com preposição a. Paguei ao livreiro. Proceder, no sentido de ter fundamento, é verbo intransitivo. Aqueles boatos não procediam. No sentido de originar-se, vir de algum lugar, né? Nesse sentido, então, é verbo transitivo indireto e exige a preposição de. O avião procede de Roma. No sentido de executar, fazer, é verbo transitivo indireto com preposição a. Procederemos a um inquérito. E, finalmente, querer e visar. Querer, no sentido de desejar, verbo transitivo direto. Quero uma casa no campo. No sentido de estimar, ter afeto, verbo transitivo indireto com preposição a. Quero a meus pais. Visar, no sentido de mirar, verbo transitivo direto. O atirador visou o alvo. Dar visto, verbo transitivo direto. O gerente visou o cheque. Ter em vista, almejar alguma coisa, é verbo transitivo indireto com preposição a. Visamos a uma posição de destaque.